Fala pessoal, Tecnologia e Classe aqui, e hoje eu quero falar para vocês sobre um velho conhecido da comunidade software livre, o bilionário Larry Ellison, CEO da Oracle, e como ele e a sua família inteira estão se aproximando do governo Trump para virar magnatas da mídia nos Estados Unidos. Eles estão consolidando várias partes da mídia dos Estados Unidos, né, abaixo da sua família e iniciar uma discussão aqui, né, sobre como isso é um projeto muito maior que a gente já vem falando há muito tempo de dominação de todas as narrativas políticas nos Estados Unidos sob uma base de bilionários e do Trump. Enfim, pessoal, censura, ditadura, todo esse tipo de coisa que a gente sabe que o capitalismo é, né, mas eu quero desenhar aqui um pouquinho para vocês. Então, somos o canal Tecnologia e Classe. Se vocês curtem, né, esse papo de tecnologia, porém falando de política, política da classe trabalhadora, e eu tenho falado isso mais porque gatilha uns caras que aparecem no comentário e dizem assim, que coisa de classe trabalhadora, então vou falar mesmo, política da classe trabalhadora, apoiem, deixem like, é isso aí, vamos pro vídeo. Então, o mote dessa história toda que eu tô trazendo para vocês é o fato de que a Oracle, que é a empresa do Larry Ellison, está oficialmente, né, tomando o controle do TikTok nos Estados Unidos. Vocês podem lembrar, com certeza vocês devem lembrar das discussões que a gente teve no canal, mas que todo mundo teve sobre o fato de que o TikTok deveria ser banido nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que é bipartidária nos Estados Unidos, começou no Trump 1, passou durante o Biden inteiro. No finalzinho do Biden, eles disseram, vamos ter que banir o TikTok. O próprio TikTok, né, fechou o aplicativo e disse assim, nós não podemos mais operar aqui agora. Os usuários entraram em pânico, foram para outra rede chinesa, o Xiaohongshu, viram que a vida dos chineses é muito parecida com a vida do pessoal dos Estados Unidos e ficaram assim, que quem sabe a nossa mídia está mentindo pra gente sobre isso. Aí o TikTok se desbaniu e agradeceu ao presidente Trump, que ainda não era presidente, isso foi antes dele entrar no cargo, que ele teria ajudado. E daí o fim de toda essa história, né, que a gente até não tinha acompanhado muito aqui no canal, o depois, é que agora TikTok passará de dono nos Estados Unidos, a Oracle vai controlar o algoritmo do TikTok. E como eu disse pra vocês, Larry Ellison é o CEO da Oracle. E eu digo que o pessoal da comunidade de software livre conhece ele, por quê? Porque a Oracle, ela comprou a Sun Microsystems, que vocês podem conhecer, né, como criadores originais do Java. Hoje o Java é associado à Oracle, eles compraram a linguagem, mas também vários outros projetos, incluindo o Solaris, que era uma distribuição Linux específica. E eu nem lembro o conteúdo dessa palestra aqui, mas ela é uma palestra de 2011. O palestrante, Brian Cantrell, ele fala uma frase icônica que ele diz assim, o Larry Ellison, ele é como um cortador de grama. Você não antropomorfiza o cortador de grama. Você bota sua mão dentro do cortador de grama, ele vai decepar sua mão. Você não fica, o cortador de grama me odeia. Não, ele não está pensando. Ele apenas, né, corta, ele é apenas uma máquina de fazer isso. E ele tá se referindo ao fato, né, eu gosto bastante dessa frase em retrospecto, eu lembro que eu tinha ouvido ela há muito tempo, que ele tá falando sobre o fato de como a Oracle agia como uma empresa, como o Larry Ellison age como um bilionário, que é no capitalismo eles têm que extrair o máximo de dinheiro de todos os negócios, fazer o que é melhor para os interesses da empresa, fazer o que é necessário para subir o preço das empresas. E para a comunidade de software livre isso significou, né, eles destruírem vários projetos, eles transformaram o Java nessa porcaria que eles transformaram. Quem não lembra, né, antes do Java ser visto como uma, sei lá, meio que uma piada entre a comunidade, uma linguagem engessada e tal. Eu não gosto de falar muito do Java porque eu sei que tem muitos fãs de Java e daí eles depois me criticam e fazem vídeo me criticando. Mas era uma linguagem muito mais aberta, uma linguagem revolucionária, o fato de que ela funcionava por meio da Java Virtual Machine, que era uma coisa fácil de portar para arquiteturas diferentes e tal. Enfim, a Oracle foi o início dessa derrocada. Então eu só queria dar essa introdução aqui para linkar para vocês, né, quem é o Larry Ellison, quem não conhecia. E daí, como eu disse agora, a Oracle vai ser a nova controladora do algoritmo do TikTok nos Estados Unidos. Eu trouxe essa matériazinha aqui da Infomoney, eu trouxe vários links aqui, depois vai estar no roteiro, deem uma olhada, né? Quem não sabe, o roteiro tá sempre no comentário fixado em todos os vídeos, sempre, sempre, sempre. Eu não sei como é que várias pessoas não conseguem achar, né? Peço desculpas por isso, mas eu boto no comentário fixado porque eu achei que era o lugar que as pessoas iam ver muito mais fácil, e tem em teclasobrana.tv também, tá? Todos os roteiros.
E é muito legal o título do artigo, né? Larry Ellison, um magnata da mídia como nenhum outro. Eu gostei porque é exatamente o que eu tava querendo conversar com você sobre. E daí eu vou ler o iniciozinho aqui da matéria, que ele começa, né, como se estivesse escrevendo um roteiro de filme sobre ele, mas eu acho que vai pintar uma boa figura pra vocês. Quando Larry Ellison entrou em sua 9ª década, em 2024, ele tem 81 anos hoje, tá? Parênteses meu. Seu estilo de vida de alto padrão parecia estar desacelerando. O futuro prometia menos corridas emocionantes de iates e combates simulados sobre o Pacífico e mais gestos filantrópicos para garantir seu legado. Afinal, magnatas do software também envelhecem. Mas, em um capítulo surpreendente, mesmo para os padrões dos verdadeiramente ricos, Ellison decidiu de repente se tornar um magnata da mídia com um portfólio e poder que podem superar os de lendários predecessores como Hartz e Pulitzer. Eu não acho surpreendente um bilionário querer expandir o controle dele sobre a mídia, né? A Oracle, empresa de tecnologia que Ellison cofundou e ainda controla após quase meio século, está entre os investidores na nova versão americana do TikTok, o aplicativo de vídeos curtos que afirma ter 170 milhões de usuários nos Estados Unidos. Ellison possui mais de 40% das ações da Oracle e é seu diretor de tecnologia. Muitos detalhes sobre o novo TikTok ainda estão incertos, incluindo a divisão exata das ações e quem comandará a empresa. A única suposição segura é que o app será controlado por pessoas simpáticas ao Donald Trump. A família Murdoch, dona da Fox News, provavelmente será outro investidor, disse o presidente no último fim de semana em entrevista à Fox News. Eu acho isso muito legal. O Trump na Fox News disse assim, a gente tá vendendo TikTok para empresas dos Estados Unidos, provavelmente o dono da Fox News e a emissora que eu estou agora será o dono dessa plataforma. Eu só achei um pouquinho estranho isso. Continuando, o Congresso ordenou que a empresa chinesa ByteDance se desfizesse do TikTok por razões de segurança nacional, numa lei cuja aplicação foi adiada por Trump. E essa história que eu contei pra vocês, né? E assim, eu acho, né, de novo fazendo parênteses aqui, foi uma jogada de mestre do Trump isso. Ele criou o problema do banimento do TikTok, porque o que ele queria mesmo era que o TikTok, né, passasse para o controle de uma empresa dos Estados Unidos. Quando ficou sério a situação e ficou claro que as pessoas não estavam gostando desse banimento do TikTok e que meio que o TikTok tentou trucar, ele disse assim, não, está desbanido, e ninguém sabe, né, porque o TikTok voltou, mas o TikTok botou um aviso assim, obrigado à ajuda de Donald Trump que nos ajudou a resolver a situação e tal. Então muita gente acha que eles falaram, né, fizeram um contrato, né, um trato por baixo dos panos, em que provavelmente eles ofereceram alguma coisa pro TikTok continuar operando e tal durante esse tempo, ou que seja, e daí eles fizeram esse contrato de mais longo prazo que não fica claro pra gente deles trocarem de dono, mas eu digo que é uma jogada de mestre porque ele cria o problema, daí ele resolveu o problema e no final eles vão ganhar o que eles querem, que é o que? O controle dos Estados Unidos sobre o algoritmo do TikTok. Com seu apelo notável entre os jovens, o TikTok é um prêmio valioso. A Oracle já tem uma relação com o app, usando seus servidores em nuvem para gerenciar dados de usuários americanos. Mas esse novo acordo pode dar acesso à empresa ao lado voltado para o consumidor. A maior investida da Oracle no mercado do consumidor, o computador em rede nos anos 1990 foi um fracasso. Aí eles falaram assim, né? O Larry Ellison deve ter dito, pô, não fala que a gente tentou fazer entrar no mercado de computador competindo com a IBM e a gente levou um pau. Então, enfim, daí o que eles estavam dizendo, a Oracle já tinha um contrato para o TikTok usar seus servidores nos Estados Unidos, agora eles vão ter um contrato para cuidar da companhia inteira nos Estados Unidos. E daí eu só quero ler mais esse trechinho aqui que continua porque é importante, ó. O TikTok é apenas uma parte do portfólio da mídia da família Ellison, que cresce rapidamente. O filho de Ellison, David, que recentemente fechou um acordo de 8 bilhões para a Paramount CBS e está deixando sua marca nessas empresas, é amplamente noticiado como preparando uma oferta muito maior pela Warner, que inclui a CNN. Então, né, se vocês estão entendendo, o filho do Larry Ellison aqui, esse grande espécime de homem másculo e musculoso dos Estados Unidos, ele agora é dono da Paramount, CBS e também querem comprar a CNN. Último trechinho que eu quero ler aqui para vocês. Em qualquer outra época, os obstáculos regulatórios para possuir TikTok, CBS e CNN, junto com uma grande fatia de Hollywood, seriam intransponíveis. Este é um momento diferente, em que estar nas boas graças de Trump conta muito. O presidente disse em janeiro que gostaria que Elon Musk, então seu conselheiro próximo, ou Ellison comprassem o TikTok. Famílias poderosas já controlaram grandes pedaços da mídia americana no século passado, mas seu alcance era frequentemente limitado por fatores geográficos ou outros. É o que está escrito no artigo. A família Chandler, dona do Los Angeles Times, dominou o sul da Califórnia por décadas, mas tinha pouco poder em outras regiões. Rupert Murdoch é dono da Fox e do Wall Street Journal, mas as missões editoriais dessas empresas não se sobrepõem totalmente. Na era digital, essas limitações estão desaparecendo.
Aí se vocês quiserem ler, tem esse artigo em inglês que é da AP News lá nos Estados Unidos que fala um pouquinho mais sobre esse contrato, mas a gente meio que não sabe, a única coisa que a gente sabe é a Oracle fechou esse contrato para ela ser a operadora do TikTok nos Estados Unidos. E eu acho que como o artigo já anunciou ali, não é só questão de agora o algoritmo do TikTok, né? Aquela rede social que parecia que era um pouquinho diferente o algoritmo, que as informações sobre o genocídio palestino, elas apareciam um pouco mais, que estava influenciando a opinião dos jovens nos Estados Unidos, tanto que as pessoas que usavam primariamente o TikTok tinham opiniões diferentes do que a média das pessoas que usavam primariamente o Facebook e Instagram nos Estados Unidos. Não é apenas isso, é que a família desse cara, que já é um bilionário de muito tempo nos Estados Unidos, e um bilionário que nem eu disse, é um cortador de grama, né? Não se importa com a sua opinião. Agora é dona de, inclusive, muitas outras coisas dentro dos Estados Unidos. E daí, né, vamos usar a palavra dinastia da família Ellison, porque, no caso, o filho dele, que nem eles já disseram, eu trouxe várias notícias aqui pra vocês, já tá virando dono de diversas outras companhias de mídia nos Estados Unidos. Daí, esses artigos aqui, eles fazem um perfil da família, um perfil deles, se vocês quiserem dar uma lida, e eu pensei esse trechinho aqui, porque tem um artigo bem engraçado, que eu acho que é esse primeiro da BBC em português, tá? Que fala quem é Larry Ellison, o homem mais rico do mundo, porque teve uma época ali que ele ficou mais rico que o Elon Musk por causa dos preços das ações da Oracle, né? E daí no meio do artigo eles ficam fazendo um negócio que é aquela coisa assim, será que esse bilionário ele é de esquerda ou de direita? Porque eles ficam assim, durante o governo do Bill Clinton ele apoiou o Bill Clinton, aí durante o governo Obama ele pode até não ter ficado muito do lado do Obama, mas ele apoiou o Obama, daí durante o governo do Donald Trump ele tava do lado do Donald Trump, daí tipo, sim pessoal, o bilionário ele tá na realidade do lado do presidente que for, porque ele precisa fazer lobby dos seus próprios interesses, né? E esse trechinho aqui é muito engraçado, porque ele fala, falando sobre o Larry Ellison. Em uma entrevista de 2018 para Maria Bartiromo, da Fox News, Ellison definiu sua posição política como parte de um centro desapaixonado. Um entediante e desapaixonado centro, citando outros que ele considera centristas, como Clinton, né, o Bill Clinton, Rubio, Marco Rubio, se vocês podem lembrar, o cara que é o Relações Exteriores dos Estados Unidos, eu acho hoje é o nome do coisa que fica negociando, né, as tarifas com o Brasil, senador Mitt Romney, que é o cara mais republicano, né, ou seja, direitista dos Estados Unidos de todos os tempos, e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que ironicamente é um nome que vai aparecer mais pra frente aqui, nisso aqui. Mas só pra dizer assim, obviamente os bilionários eles estão do lado do capital, né? Eles são os donos do capital, então eu só queria falar isso porque, enfim, a gente tem que sempre dar a nossa lacradinha comunista no canal. Mas daí eu queria trazer um assunto que eu já estava querendo trazer há muito tempo no canal para vocês entenderem o que a relação do Donald Trump com a família tem a ver com a consolidação da mídia, tá? Eu não sei se vocês estão ligados. South Park, que é esse desenho, né, que já deve estar fazendo mais que 20 anos, eu não sei quanto tempo tem a série, mais que 20 anos com certeza, porque passava na década de 90. Eles fizeram, recentemente, né, os criadores, o Trey e o outro cara lá, esqueci o nome, o maior contrato de venda, né, do maior valor de uma série para uma emissora. Eles venderam para passar o stream do South Park no Paramount Plus por $1,5 bilhão, ok? Isso acontece basicamente pelo que eu entendi, porque eles pensaram na frente sobre a questão dos direitos de streaming da série deles. Eles tinham um contrato lá que garantia mais direitos, além dos direitos de passar nas emissoras e tal, o que permitiu para eles oferecerem na era do streaming para emissoras diferentes. Estava passando no HBO Max, uma época, o South Park. E a Paramount, ela queria muito, muito, muito a série deles pra ser, tipo, aquela série que só tem no serviço deles pra que as pessoas quisessem assinar. Vocês podem lembrar também que por muito tempo o South Park passava no próprio site do South Park, teve a época do Comedy Central e tal. Eles queriam isso, por quê? Porque eles também queriam valorizar o seu passe, porque tem uma fusão que estava acontecendo entre a Paramount e um outro negócio que se chama Sky News. E daí depois que o contrato foi feito, depois que eles, agora o South Park vai passar na Paramount, né, temos um contrato de exclusividade, e começou a sair os episódios. No primeiro episódio, eles criaram uma história, não sei se vocês estão acompanhando, eles criaram uma história, né, de que o Donald Trump é o presidente, e ele é um presidente, né, meio vingativo e que persegue todos os opositores dele, né, uma coisa que é basicamente eles estão fazendo uma sátira 1-1 da realidade. E daí a cidade de South Park se revolta, quer fazer um protesto contra o Donald Trump, e daí Jesus aparece, tem uma foto aqui de Jesus, que é um personagem comum no South Park, e ele diz pro pessoal, pessoal, vocês estão loucos, vocês querem reclamar do Donald Trump, vocês não viram o que aconteceu com o Stephen Colbert? E daí ele tá referenciando uma coisa que literalmente aconteceu
aqui embaixo, que é, o pessoal acha, né, que tinha um processo do Donald Trump contra a Paramount, tinha uma questão das duas companhias estarem tentando fazer uma fusão, que é uma coisa que pelos órgãos reguladores poderia não passar, porque ia ser uma consolidação muito grande da mídia, né? Então os órgãos reguladores funcionando talvez não deixassem isso acontecer. E o pessoal acha que rolou um acordo de assim, a gente fecha esse processo que a gente tem entre a Paramount e Donald Trump, vocês aprovam a nossa fusão e, de quebra, vocês tiram esse cara que o Trump não gosta, que é o Stephen Colbert, que tem esse programa e que o Trump critica direto, e daí a gente faz um grande trato, né, com o Supremo, com tudo, e daí a gente aprova essa fusão de vocês. É isso que, aparentemente, o South Park estaria sugerindo ali, né, vocês estão criticando o Trump, né, nós estamos aqui dentro da Paramount. Vocês têm certeza que, né, que vocês querem que aconteça com vocês o que aconteceu com o Stephen Colbert? E vocês podem lembrar que é uma situação muito parecida também, que literalmente o cara que regulamenta a mídia lá nos Estados Unidos citou sobre o caso do Jimmy Kimmel, né, em que ele não fez o comentário totalmente chapa branca sobre o cara que matou o Charlie Kirk. Ele disse que provavelmente o cara que matou o Charlie Kirk era um republicano. Provavelmente não, ele disse claramente esse cara era um republicano. Ele falou o Trump tava cagando pro Charlie Kirk, mal sabia quem ele era. Daí, quando perguntaram sobre o Charlie Kirk, o Trump disse, não, tá tudo de boa, estamos fazendo uma obra aqui na Casa Branca. Esse caso também foi um caso que teve a ver com pressões, né, da regulamentação da mídia nos Estados Unidos, com pressões das emissoras, questão de fusão, questão de compras. Todos esses casos o pessoal cita como, assim, são censuras que aconteceram, as emissoras tiraram essas pessoas, não só porque falaram coisas controversas, né, mas porque isso literalmente é uma coisa que o Donald Trump e o governo do Donald Trump estaria pressionando, né, por meio dos recursos legais que eles têm ali, que deveriam estar sendo usados para regulamentar a mídia. E outra coisa que chama muita atenção, no Brasil não faz tanto sentido, mas eu vi muitos gringos falando sobre isso, é que a CBS, que é parte desse grupo, que o filho do Larry Ellison é dono, agora vai ter uma diretora de programação que é literalmente uma daquelas pessoas, sei lá, que escrevem pra Revista Oeste, Gazeta do Povo, dizendo que o problema de tudo é a esquerda, que a esquerda é muito radical, que o problema de tudo é a lacração, que essa Bari Weiss formou o seu próprio império de mídia independente, que é basicamente um site que ela chama The Free Press, que seria a imprensa livre, onde eles estão sempre tentando trazer opiniões variadas, e todas essas opiniões variadas são exatamente, né, o que a extrema-direita dos Estados Unidos está dizendo, e agora essa pessoa foi posta pelo filho do Larry Ellison como a diretora de programação da CBS lá nos Estados Unidos. Então o que eu tô tentando pintar para vocês é que a mídia inteira, né, o quarto poder nos Estados Unidos, o pessoal que estaria dando as notícias e falando, né, sobre o que está acontecendo para manter o governo sempre subordinado aos interesses do povo, ela está sendo totalmente, né, aparelhada com aliados do Donald Trump por meio, né, dessa aliança que ele está fazendo agora com a família Ellison, que está se consolidando como grandes magnatas da mídia. E o buraco, meus amigos, o buraco é mais embaixo. Eu não sei se vocês viram, mas eu vou recomendar para vocês. Tem esse vídeo do canal de cortes do Ivan das Neves, né, um grande amigo meu, que é IA, Big Techs e dados do governo. E ele está descrevendo essa coisa que a gente descreve também dia sim e dia também aqui, que é um esforço das Big Techs dos Estados Unidos de fazerem lobby em diversos governos do mundo, dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, onde quer que seja, para que se contrate produtos dessas empresas para que a gente possa, por exemplo, no caso do Brasil, eles fazem lobby para que a gente rode, né, os nossos serviços governamentais, o GovBR, a Previdência, o CadÚnico, o SUS, dentro de ferramentas dos Estados Unidos, e especificamente que empresa que faz muito lobby? A Oracle, a empresa do Larry Ellison. E um dos seus grandes, né, aliados, que nem eu disse, de fazer o lobby da Oracle é o Tony Blair, que por meio do Instituto Tony Blair vai para os países fazer lobby sobre a modernização da tecnologia. E o que é a modernização da tecnologia? Contratar um monte de produto de Big Tech dos Estados Unidos para que a gente, né, construa a nossa infraestrutura digital sob, né, o que essas empresas nos entregam. A gente não podia deixar de falar também que o Tony Blair, por algum motivo que não faz nenhum sentido na minha cabeça, mas na realidade faz, né, que é o fato de que ele é cupincha de todos esses bilionários, ele é cotado para ser uma espécie, né, de
presidente de Gaza depois que houver o cessar-fogo, né? Eu digo que não faz nenhum sentido, né? Por que tu vai botar um ex-primeiro-ministro britânico para ser presidente de Gaza depois que ela foi massacrada por Israel, né? Mas a gente sabe que quando a gente diz que aquilo ali que Israel faz com a Palestina é um projeto colonial, fica bem claro isso, né? Eles literalmente vão botar um ex-primeiro-ministro da maior potência colonial do século passado para supervisionar uma transição pacífica ali. E eu falo disso aqui por quê? Porque a gente sempre chama atenção para o fato de que as Big Techs, as empresas tecnológicas de Israel, ganham muito dinheiro criando produtos de repressão, produtos tecnológicos que são testados no povo da Palestina. Que esses produtos depois, né, são usados contra inimigos políticos, contra minorias políticas nos outros países do mundo. E agora aquilo ali é uma grande oportunidade de negócios e esses bilionários todos dos Estados Unidos, os bilionários do mundo inteiro, já estão pensando como é que a gente pode sugar mais ainda, né, o povo palestino depois que acabar as hostilidades ali, a gente pode ganhar dinheiro em cima disso. E só para botar uma cerejinha, né, no topo aqui, o capitalismo de vigilância, que é esse termo que a gente usa às vezes para descrever o fato de que o produto muitas vezes dessas big techs é os nossos dados, é a espionagem que se faz dos cidadãos para transformar isso em um produto. O Larry Ellison, a gente já trouxe aqui no canal outras vezes uma fala dele que é basicamente assim: ao mesmo tempo que especialistas de segurança, como por exemplo Bruce Schneier, falam que um dos grandes problemas da inteligência artificial, que a gente chama hoje dos modelos de linguagem, é que eles criam uma possibilidade da gente analisar o tempo inteiro todos os dados que a gente está guardando dos cidadãos. Então, a maneira como vigilância funcionava até alguns anos atrás era basicamente assim: nós vamos ver todos os dados que estão rolando pela internet, nós vamos capturar tudo da maneira que a gente sabe que a NSA faz com a ajuda das Big Techs. E se um dia uma pessoa virar um alvo, a gente vai ter muitos dados, muitas coisas que essa pessoa já gerou na internet, que a gente conseguiu agregar de várias fontes, e nós vamos procurar alguma coisa, né, que a gente pode usar aí para perseguir essa pessoa, para prejudicar essa pessoa. Com as IAs, modelos de linguagem, a gente pode fazer isso para todas as pessoas o tempo inteiro. E o Larry Ellison olhou isso e disse: pode crer, isso é exatamente o que a gente quer fazer como companhia e nós da Oracle podemos vender essas tecnologias para vocês, tá? Então o Larry Ellison falou assim: o futuro vai ser muito bom porque todos os cidadãos sendo filmados, né, e monitorados o tempo inteiro vão ter um desincentivo a cometer crimes. Então assim, pessoal, só queria juntar aqui várias coisas para vocês sobre a família Ellison, né, sobre David Ellison, sobre a consolidação da mídia dos Estados Unidos, e a gente usa mesmo a palavra ditadura, a palavra censura, porque claramente é isso que o Trump está fazendo lá. Enquanto vocês têm alguns canais de tecnologia, tipo o Ancapsu, que fica o dia inteiro falando: porque o Supremo vai nos censurar, porque vocês viram que a comunidade de software livre está cheia de esquerdistas, lacradores, e eles não usam uma ética libertária na maneira de usar. Tipo, não quer dizer que não tenha problemas com a maneira como o Supremo age aqui, não quer dizer que o governo do Brasil seja perfeito, obviamente não é perfeito, a gente está sempre criticando o governo do Brasil porque a gente sabe que ele é responsivo aos interesses da burguesia do Brasil. Só que o que eu quero chamar a atenção para vocês é que isso que está acontecendo nos Estados Unidos é a mais bem desenhada ditadura da burguesia e tá claro, né, tá esmurrando as nossas caras, e eu acho que isso aqui é o que a gente deveria realmente ter medo. E daí vocês podem até se perguntar: tá, mas você fala Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, estamos no Brasil, né? Só que a nossa internet, ela é intrinsecamente ligada com os Estados Unidos, e como vocês devem ter percebido nos últimos tempos, a política externa do Trump é uma política externa muito intervencionista na América Latina, e isso também tem se expandido para as redes sociais, o fato de que eles estão mirando as legislações no Brasil, o fato de que eles querem exportar seus produtos para cá. Então é por isso que é importante a gente saber, e a gente está sempre conversando sobre isso. Beleza, pessoal? Se inscrevam, deixem um like, apoiem, e a gente se vê na próxima, tá? Falou!